Oi, pessoal. A intenção desse vídeo é deixar gravado um processo bem prático de como fazer buscas. Então, ele vai ser um vídeo que tende a não ser muito longo, mas vamos tentar fazer um modelo numa busca bem abrangente, replicando o processo, pelo menos em duas bases, são as mais comuns, né? Pensando no Linux, a gente vai usar o Linux via BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, e o Medline acessado pelo PubMed. Então vai ser um processo bem prático, eu espero útil. A intenção é que seja algo que tenha uma aplicabilidade mais imediata para você, até para revisões, tá? Então vamos lá. Não vou comentar tanto sobre as páginas, vamos já para a ação em si. Vou usar uma pergunta de modelo para gente, tá? Para a gente brincar. Então, como é que a gente faria uma busca para responder uma pergunta dessa natureza? Claro que essa minha pergunta é uma pergunta, né, que eu estou usando um modelo bem específica, tá? Mas você também pode fazer esse mesmo processo em buscas mais simples, não tão detalhadas. A dinâmica é a mesma. Nesse modelo que a gente vai trabalhar, é um processo que é replicado em quaisquer bases de dados. A única mudança vai ser detalhes da interface, de onde descobriu o descritor, mas o processo, o passo a passo em si é o mesmo, tá? Então vamos usar só essa pergunta, uma pergunta que eu acho particularmente interessante. Então é: qual a eficácia da insulina Afresa, né, que é uma marca registrada para controle glicêmico de pacientes diabéticos insulino-dependentes em comparação com a insulina injetável? Então, só para entender a natureza da pergunta, né, a insulina Afresa é a insulina inalável, né, não é a insulina injetável. É exatamente esse ponto que a gente vai fazer a comparação, pensando em diabéticos insulino-dependentes. Então, o que é o primeiro passo diante de uma pergunta que você vai fazer a busca? A sugestão é pensar em escrever o pico. O pico parece uma mera formalidade, mas ele ajuda não só a entender a pergunta, como também facilita o processo da busca. Vamos ver como funciona isso. Primeira reflexão, né? O que o P remete é quem é o participante. Então, quem é o participante alvo aqui dessa pergunta seriam os pacientes diabéticos insulinos dependentes. Vou deixar colado aqui. Hum. Qual é a intervenção? O que queremos avaliar se funciona? Qual é a novidade? O que é aquilo que causa dúvida? A pergunta sobre eficácia foi sobre a insulina Afresa. Vamos deixá-la no I. Qual é o parâmetro de comparação? A insulina Afresa quanto ao seu funcionamento, sua eficácia. Vai ser comparada com o quê? Tá aqui, né, não especificou um tipo, apenas insulina injetável, né? E qual é o parâmetro de avaliação? Qual é a variável? Qual é o outcome? Qual é o desfecho final, né? O que acontece no final para dizer que a eficácia foi boa, ou foi superior, ou foi inferior, ou foi igual a injetável? Então, nesse processo, está vago aqui nessa pergunta, né? Ficou só como controle glicêmico, não especificou o que deveria, né? Poderia ser, está na pergunta, né? Nem vou escrever, só vou comentar, né? Poderia ter dito que ia ser hemoglobina glicada, glicemia pós-prandial, episódio de hipoglicemia, né? Seriam relevantes como desfechos para esse quesito. Então, nesse cenário, a gente já montou o pico. E o que é importante você entender, né? Via de regra, o outcome não vai entrar na busca. A despeito dele ser útil para a pergunta ficar específica, bem construída, ele não deve entrar na busca. A gente vai ficar concentrado em procurar pelo menos o P, o I e o C. E aí tem curiosidades, a gente vai agora para a página que vai encontrar descritores e vamos tentar colar, né, o descritor ao invés dessa expressão que era a mesma da pergunta. Lembre-se que nem sempre o termo adequado para busca é o mesmo que você tinha na sua pergunta, tá? Inicial, na sua dúvida inicial. Então vamos lá. Primeira página que você vai precisar usar, né, bvsaúde.org. Sugestão é que você use sempre no início bvsaúde.org. Facilita, elimina erros básicos que costumam acontecer, tá? Então, bvsaúde.org, aqui a gente vai ter um local que tem dex/mesh. Então, essa é a página dentro da Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, em que você descobre descritores não artigos. Então, vamos lá.
O processo agora, então, é de tentar encontrar os termos adequados para os itens do pico. Lembrando que a gente não vai usar o outcome, né? Vamos lá. Primeiro era paciente diabético insulina dependente. Se você for digitando paciente diabético, você vai ver que não funciona, né? Não vai aparecer nenhuma sugestão. E para você recordar, se não aparecer sugestão aqui embaixo do autocompletar, quer dizer que não existe esse termo como um descritor. Tem que aparecer sugestão. Não só tem que aparecer, como que você tem que clicar na sugestão que ele aparece, tá? Então, paciente diabético não tem, mas vamos lá, insulino, tem um hífen, né? Dependente. Opa, tá lá. O hífen que dá problema. Diabetes mellitus, insulino dependentes e a não insulino, entre várias sugestões. Então aí você pode clicar, tem que clicar, né, na sugestão que ele dá. Lembre-se sempre que as sugestões aparecem em 3 idiomas possíveis: português, inglês e espanhol. Nesse caso aqui, estamos exatamente nessa situação, tá? Está aqui, ó, diabetes mellitus, insulino dependente. Vamos ver o que aparece. Tá cá, encontramos um descritor. O que eu cliquei, diabetes mellitus, insulino dependente, é um termo que é um sinônimo, não é o descritor. Então não confunda. Aquelas opções que vão aparecer no autocompletar, que tem que ser que você vai clicar, podem ter inseridas descritor em 3 idiomas e sinônimos. O termo que é o descritor é aquele que aparece aqui, logo ao início, tá? Sempre no padrão de primeiro em português, depois em inglês e por último em espanhol. Nesse caso, eu vou copiar apenas em inglês, porque a gente vai fazer a prática também no Medline, a gente vai ficar guardando desse jeito, tá? Então, vamos lá, substituir o P pelo termo que é o descritor. Aqui o descritor em inglês, no caso, né? Diabetes mellitus type 1. Esse aqui é o diabetes mellitus tipo 1. Ótimo, vamos em frente. Insulina Fresa. Aqui já vou chamar a atenção para o que vai acontecer. A Fresa é uma marca. Então, a probabilidade maior é que não exista um descritor com uma marca. Os descritores são termos gerais para categorias amplas, tá? Então, coisas muito específicas como isso não devem existir. Mas a gente vai ter que resolver para colocar esse termo. Ela é a grande dúvida, não poderia ficar de fora da busca. Então, se a gente vai tentando a insulina, só vamos tentar, né? A fresa não apareceu sugestão, então não existe. Você pode usar duas variantes aqui. Ou você se informa sobre o que é a insulina fresa, atributos, que ela é inalável, ou então que ela é uma de ação curta, em verdade é a de ação mais curta, né? Então, conhecendo a insulina, ou o que você está querendo investigar, você procuraria outros descritores para atender o seu quesito. Isso aqui é muito importante que você perceba, porque, via de regra, o grande desafio em fazer busca está em encontrar os melhores termos para fazer busca. E quando você não tem um descritor exato para aquele cenário, ao contrário do que aconteceu com o P, né, que era exatamente o que a gente queria, você vai ter que encontrar uma alternativa com essa mesma ideia. Então, ou eu vou pela sua natureza, né, ou pelo seu princípio de ação. Então, são duas opções de que você poderia fazer. Primeiro, teria que pesquisar sobre ela, alguma noção, para melhorar a busca. Então, para você entender, insulina, né, de ação, sai acento. Pronto, ó, já achei. Insulina de ação curta, era uma opção. Insulin Short Acting, é que eu vou usar a busca em inglês, tá? Atenção, não é a única versão. É por isso que eu estou usando esse cenário. É uma opção, pelo princípio, né, de como ele age e tem da administração. Ó, por exemplo, a insulina, veja, insulina inalável não vai existir. Mas eu sei que ela é inalável, eu poderia colocar a administração de medicamentos, administração de medicamentos por inalação, olha só.
outro possível se eu associasse com a insulina, tá? Mas eu vou fazer o princípio mais simples e elementar. São opções, as duas curtas são viáveis, tá? Ou eu utilizaria a administração de medicamentos por inalação, que é a administração por inalação, ou então poderia usar a insulina de ação curta, insulin short acting. Mas vou fazer um ainda mais geral. Perceba que no comparador, insulina injetável, vamos ver se existe. Injetável também não apareceu nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar insulina. Insulina no geral. E aqui estaria o I e o C, né? Dentro de insulina, eu só vou botar aqui a inalação para ficar uma coisa específica para... Já sei agora. Administração. Medicamentos por inalação. Injeção por inalação, está aqui. Então aqui tá uma ideia de pegar o P, o grupo I e o C, intervenção em comparador, são tipos de insulina, e tem a variante que eu vou adotar, né, mais específica para a fresa, que é inalável, está aqui, inalação. Então, insulina vai cobrir o que é injetável, né, que é o padrão. E a inalação vai cobrir o que seria a fresa. Tá? Então, a rigor, eu tenho 3 descritores para fazer minha busca. A gente vai fazer essa pergunta aqui no EV Saúde também, tá? Só para também revisar o processo do modelo, mas entenda, não esqueça esse cenário. Tá? Fazendo a busca no BVS, ele não fica restrito ao Lilacs, mas a principal razão de usar é encontrar artigos em bases da América Latina. Tem também em Cuba, tem inclusive base da espanhola aqui no meio, tá? Mas o alcance de artigos é muito menor do que a busca no Medline. Então, ainda mais um cenário como esse, que é uma insulina nova, relativamente nova, e cara, né? A tendência é que a gente não encontre aqui. Mas vamos fazer esse processo para que você possa verificar como é a busca dentro desta página, para depois a gente ir para o Medline. Coloquei os termos, né? Veja que eu vim em busca avançada, ele só começa com 2 campos para escrita, você pode adicionar mais linhas. Tá? E passei, no caso, copiei e colei os termos. É melhor, é preferível copiar e colar do que ficar digitando para minimizar erro também. Tá? Como os 3 termos são descritores, eu posso mudar a característica de como vou usar as palavras. Veja, ele pergunta esse termo vai ser utilizado na busca, eu pergunto como. O padrão é utilizar como título, resumo e assunto, ou seja, uma expressão que apareça no título, no resumo, ou colocada como assunto. Mas o melhor que você pode utilizar dessa expressão é descritor de assunto, se ela, claro, for um descritor, que é o caso das 3 palavras. Então, a gente pode modificar as 3 expressões para descritores de assunto. Se você tiver um termo que vai ter que colocar na busca que não tinha descritor, se eu quisesse colocar aqui a fresa, por exemplo, né, que é o nome da marca, eu não colocaria descritor de assunto para ela, mas poderia manter título, resumo e assunto. Eu procuraria em outros termos como é que aquela palavra aparece em qualquer local do texto. Tá? Outro detalhe que é importante na hora de fazer buscas é de que você precisa utilizar aspas, especialmente para expressões compostas. Se o termo é simples, como o da insulina aqui, isso não é essencial, mas a minha sugestão sempre é de que você coloque para que não esqueça. O operador booleano a ser mantido aqui ainda é o AND, eu quero um único artigo, né, como tipo de leitura, que tenha informação sobre tipo 1, sobre insulina, e que tenha algo sobre inalação.
Então, eu quero que apareçam as 3 condicionantes no mesmo documento. É um e outro e outro. E feita essa característica, eu já posso mandar fazer a busca, tá? Então, apareceram 162 artigos no total, e veja só, né, que coisa boa. Um do Lilacs, 3 do IBEX, que é a base espanhola, 158 no Medline. Vamos ficar atento com esse número daqui do Medline, que a gente vai comparar com o da própria busca no Medline. Mas este aqui é o processo e esta é a estratégia de busca. Tá aqui, estratégia de busca. Posso até colocar o número de artigos que encontramos, que foi de 162. Tá? Lembre que com uma estratégia feita, mesmo depois de muito tempo, você vai utilizar novamente, tá? Você vai direto para o resultado. Você pode se concentrar só no que tem mais novo. Então, você não tem que refazer isto sempre. Isso aqui é um processo que vai ser feito muitas vezes nessa fase de estudo, mas quando você já tem uma área de atuação, já de estudo, já definida, você já pode fazer só uma mesma estratégia de busca e continuar com ela, tá? Vamos avançar para agora para fazer uma busca no Medline. E só para comentar por alto ainda aqui na página, para não gastar ainda mais tempo aqui, você pode lançar mão de usar filtros. Então, tem filtros para tipo de estudo. Mas para essa página em particular, eu não dou muita sugestão de usar filtros muito avançados assim. Eles podem fazer você perder artigos, tá? Mas é interessante você lançar mão de recursos como mandar por e-mail, ou de exportar, se usar um gerenciador de referência. hum? São formas úteis de utilizar. Eu vou usar o filtro do Lilacs só para a gente ver qual é esse artigo específico. Tá? Um artigo publicado numa revista brasileira, antiga, né? Falando de mais de possibilidades do que de uma realidade. Tem 92 esse artigo. Tem alguma. O nome da revista com 92. Foi publicado em 2008. Então, é uma primeira versão. Não é nem a Fresa. É uma marca anterior, chamada Exubera. Mas ainda está nas possibilidades, né? Novas terapias. Não era algo muito útil para a gente, não responderia. Vamos lá para o Medline. O Medline, a despeito do nome, né, não é medline.com. O site que você vai usar é o pubmed.gov. E é importante você entender, a rigor, tá? A gente usou a Biblioteca Virtual em Saúde como o local para acessar o Lilacs, né? É Lilacs via Biblioteca Virtual em Saúde. A mesma coisa acontece com o Medline. O Medline é acessado, né, pelo PubMed. Então vamos já deixar aqui pronto para preencher. Já encontramos descritores no BV Saúde, não foi? Gustavo, já posso ir para a busca avançada e fazer o processo? Não recomendo. É possível, mas não recomendo. Eu acho que o mais fácil de fazer busca nesta página é usar o Mesh Database e uma ferramenta que tem só aqui. Então, como a gente já conhece os termos, é interessante que a gente faça de fato uma confirmação. Não viu dentro da página do Mesh, né? A despeito dele falar que é Dex e Mesh. Então não custa confirmar, porque tem uma ferramenta aqui que é muito útil quando faz busca no Medline, que é o Search Builder, PubMed Search Builder. Veja que diabetes tipo 1 está aqui igualzinho, diabetes mellitus tipo 1, era o que a gente queria. Tem a mesma definição, inclusive, só que aqui em inglês. E uma vez que você encontrou o termo que você queria, claro que você pode utilizar os termos equivalentes para ampliar o alcance da sua busca, mas a gente vai fazer uma busca mais simples, né? Vamos adicionar no Search Builder o descritor que encontramos. E o próximo passo é seguir para pesquisar o próximo descritor, sem receio de perder o que você adicionou. Ele vai continuar guardando aquele resultado que você adicionou, até que você vá incorporando mais escritores para fazer a busca. Então, insulina, veja, me deu 429. São 429 artigos? Não, são 429 descritores. E nesses descritores, né, a gente vai tentar encontrar qual é aquele que mais nos interessa. Via de regra, tá? Toda regra tem exceção, mas via de regra, quando você faz busca e aparecem várias sugestões, o termo que você quer, em verdade, é o primeiro. Só apareceram os outros porque eles também têm insulina no nome, né? Mas nesse caso a gente só queria insulina. Encontrei, veja que eu tenho também a possibilidade de sinônimos.
mas eu vou adicionar apenas esse descritor com operador booleano AND mesmo, é isso que a gente quer. Um artigo que fala de diabetes mellitus e insulina. E além disso, temos também o que a gente quer, a administração por inalação. Então, vamos lá. Já deixamos 2 descritores. Opa, achamos exatamente o que a gente queria. Sinônimos. Vou adicionar. Está feita a busca. Essa é a estratégia que a gente fez. Por enquanto, aqui eu estou na página do Mesh. Tá? Se você copiar isto aqui, né, e colar e mandar pesquisar, vai dar erro aqui. Não vai funcionar. Então, o recurso que você tem mais simples é usar esse botão Search PubMed. Então, o Search PubMed já vim para os artigos. Estão aqui 160. Só no PubMed. Então, vamos lá, vamos copiar a estratégia só para manter a estrutura aqui. Foram 160 hits. Agora a curiosidade, né? Veja que dentro do BV Saúde, ele achou 158 no Medline. Dentro da página mesmo, eu achei 160. Uma diferença bem sutil, bem sutil. Mas existe diferença. Em alguns casos ela pode ser um pouco maior, tá? O que eu diria nesse sentido? Se quiser dominar apenas uma página para ter prática frequente, use a plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde. Ela alcança artigos do Medline. Mas se você quiser de fato estar mais atualizado na principal fonte de informação, tem que fazer busca direto no PubMed. Porque a busca não tem o mesmo alcance, a despeito deles falarem que funciona da mesma forma. A gente está observando, tem 2 artigos de diferença. Boa parte das vezes são artigos mais novos que aparecem aqui e não estão atualizados nessa versão via BV Saúde, tá? Então tá, curiosidade, 160 só do Medline, eram 158 na outra, né? E aqui tem uma versão nova do Medline, que é importante você conhecer. A versão clássica do Medline tinha, além de um layout diferente na apresentação dos dados, também tinha uma característica que era muito importante que mudou. Antigamente, a classificação era como eu deixei aqui no meu navegador, por mais recente. Mas, em verdade, isso aqui vai estar, quando você fizer a primeira busca, pelo que ele chama de Best Match. Então, o Best Match não vai utilizar como parâmetro o que é mais recente, obviamente, só para chamar a sua atenção que existe a diferença, né? Porque quem já usava antes sabe que primeiro aparece o que é mais novo, e agora isso foi modificado. O critério para definir o que vem primeiro, o que vem segundo, não necessariamente é o que é mais importante, o que é mais útil, o que é mais reconhecido, tá? O que seja melhor, né, de forma geral. E sim um que ele entende que cobre melhor os termos que você colocou. Então, entenda que isso pode ser importante e relevante para você fazer buscas. Ou você entende qual é a característica do Best Match, ou você modifica para que ele mostre o mais recente, tá? Leituras rápidas para estudo, o Best Match é muito útil. Ele vai tender a achar estudos de revisão, tá? Estudos que cobrem de forma satisfatória o tema que você quer. Para estudo é bem interessante, para atualização, nem tanto. Né? E aqui, vamos simular esse aqui, por exemplo, é um artigo que não é gratuito, né? Mas veja que eu já consegui achar a informação, ele está falando sobre gerenciamento tem o jeito de um relato de caso, né? A confirmar isso. É isso mesmo, né? Então, um regime que aparentemente funciona para gerenciar diabetes, mas você tem várias opções por aqui, tá? Acho que essa era a melhor. Essa aqui é a tecnologia, né? Essa Technosphere Insulin, comparada com injetável, diabetes tipo 1, muito interessante. Stat Study, é esse daqui. Esse aqui postar um artigo gratuito, tá? Então, artigo 2018, isso, 2018. Não, com a especificidade que a gente colocou para tipo 1, não vem tão novo como no geral. Isso foi o processo, então, de fazer busca no Medline e no Lilacs. Tá? Tentei ser o mais objetivo que podia com o máximo de informações, mas é importante que você tente replicar e praticar. E durante, em caso de dúvidas, né, que tendem a acontecer,
que você possa rever esse vídeo e manifestar sua dúvida, tá? Será sempre um prazer acompanhar. Espero que tenham gostado. Até mais. Grande abraço.